Engenharia social. Algo capaz de moldar as suas atitudes, pensamentos e até mesmo a sua visão de mundo. O segundo episódio da trilogia O Fim da Beleza vai mostrar como muitas cidades foram projetadas por engenheiros sociais, que tinham um plano para a sua vida. Um assunto tão importante não foi escolhido por acaso. 2022 é um ano crucial para todos os brasileiros. Eleições, história do Brasil e segurança pública são alguns dos temas que estão em nosso radar. Estamos nos preparando para sermos o seu principal aliado na busca por informação segura e independente. O ponto de confiança em que você se conecta com os bons valores, ideias e sentimentos. Produzir todo esse conteúdo e colocá-lo de graça no YouTube é apenas uma etapa do que precisamos fazer. Nosso real objetivo é pautar o debate público, fazer com que ideias importantes para a humanidade saiam do anonimato e ganhem seu devido destaque. Já são anos ouvindo as mesmas promessas que nunca se concretizam. Prometem mais educação, segurança e qualidade de vida, mas sempre recebemos as últimas posições em todos os rankings mundiais. Continuar fazendo o mesmo e esperar algo diferente já se mostrou um caminho falho. Um erro que você não pode mais cometer. Nossa cultura tem descido em queda livre. Só há uma opção para melhorarmos a nossa sociedade: resgatar a cultura por meio da educação. Algo que só conquistaremos quando você assumir o protagonismo. Por isso, convocamos você para juntar-se ao lado de uma empresa que está há mais de 5 anos transformando a vida de milhões de brasileiros. Mais do que nunca, vamos precisar estar juntos, unidos e fortes para lembrar que a guerra de narrativas da velha mídia não é normal. Vamos nos colocar à prova perante a nossa missão. O momento é crucial e você tem um papel importante nessa história. Você já me ouviu falar que quanto mais forte ficarmos, mais conseguiremos fazer. Nossa trajetória até aqui já mostrou isso. No início do ano passado, produzíamos num ritmo que você via um lançamento da Brasil Paralelo apenas de vez em quando. 2 anos depois, o nosso time estava entregando programas diários, documentários frequentes e um aplicativo exclusivo para Smart TV e smartphones. Assim, atingindo recordes de audiência e impactando um público que ainda não conhecia o nosso trabalho. Tudo isso só foi possível graças aos membros patriotas, que com apenas R$10 mensais financiaram as nossas produções, a divulgação e a expansão da empresa com criações de novas marcas e produtos. Para começar esse ano com o pé direito, precisamos que os membros da Brasil Paralelo ajudem ainda mais em nossa causa. Se antes só era possível ajudar com R$10 mensais, agora estamos com novas opções de financiamento no nosso plano patriota. Provamos ao longo da nossa história que quanto maior é o apoio dos nossos membros, maior será o nosso impacto na cultura. Se você ainda não é um membro da Brasil Paralelo, pare o vídeo agora, clique no link da descrição e financie essa causa a partir de R$10 mensais. A cada R$10 investidos, o nosso conteúdo recebe mais de 230 visualizações através da nossa divulgação. Muitas delas de pessoas que não nos conheciam e passam a aprender com a Brasil Paralelo. Se você já é um membro assinante e pode contribuir com mais, o momento chegou. Definitivamente, precisamos estar fortes para esse ano e precisamos de você para isso. E você que ainda não assinou a Brasil Paralelo, chegou a hora de passar para o lado de cada mesa. Nós contamos com todos vocês, um bom filme e até breve. Um pombo pica, bica e pica um botão vermelho. Ele repete a ação até que finalmente recebe o alimento. Como num jogo, a ave precisa atingir um número de bicadas para que a comida seja liberada. O pombo parece seguir os comandos como se entendesse o que está fazendo. A verdade é que seu comportamento está sendo condicionado pelo modo como o ambiente está determinado. Ele não compreende a realidade em que está inserido, somente a relação entre causa e consequência de suas ações. O
O animal entendeu que existe um padrão, que será recompensado se persistir nesse comportamento. And then I reinforce that movement. O psicólogo B.F. Skinner realizou experimentos como este em diversos outros animais e também notou um padrão. Skinner baseava-se na teoria behaviorista, que defendia que os comportamentos e atitudes de um ser poderiam ser projetados. O fundamento de ideias como essa é antigo e ganhou notoriedade com o Iluminismo. John Locke, um dos mais influentes filósofos do movimento iluminista, defendeu que a mente é como uma tábula rasa. Para Locke, nós, humanos, viemos ao mundo como uma folha em branco, desprovidos de qualquer conhecimento ou valor herdado. Somente nossas experiências seriam responsáveis por construir quem somos. A doutrina da tábula rasa foi a base para a construção de uma compreensão completamente nova sobre o desenvolvimento humano, tornando-se tão arraigada na vida intelectual que foi chamada de modelo padrão de ciência social. A pergunta que fica é: seriam nossos comportamentos tão lapidáveis quanto os de um animal? Pouco a pouco, os céus da Europa começaram a ser manchados de cinza. Os ventos que carregavam a fumaça das chaminés espalharam por todo o mundo a semente da transformação. As grandes cidades ganhavam o protagonismo da mudança e os centros urbanos tornavam-se o destino de milhões de pessoas. Quando você tem a Revolução Industrial e todo aquele êxodo rural, aquela chegada do povo na cidade, você começa a ter alguns problemas. Porque essas cidades elas precisam se expandir. Então você tem muitas pessoas vivendo nesses grandes centros urbanos que não estavam preparados para receber uma grande densidade populacional. The Industrial Revolution, beginning of course in the late 18th century, transformed the world at such a pace, at such a speed, that I think people were in effect taken by surprise by it, but also swept up in it. E aí a gente começa a ter essas reformas urbanas. Por quê? Porque a cidade, quando a gente pensa no século XIX, início do século XX, essas cidades elas estão ganhando uma grande população. Essa população que está vindo do campo para a cidade. Então a gente vai ter insalubridade, a gente vai ter doenças, E tudo isso força algumas reformas, a criação de algumas reformas. Como, por exemplo, a criação daquela reforma do Haussmann. Haussmann was a scientific planner. He did also want to create wider streets after the barricades so the military could march through the streets more easily. But he created the boulevards of Paris. He opened up the large boulevards of Paris
He used classical planning principles to link the nodes of the Arc de Triomphe and the Place de l'Opéra, and this was a wonderful thing. He created modern Paris. O Haussmann ele foi muito atento a todas aquelas mudanças que estavam acontecendo em Paris. Paris, naquela época, era uma cidade insalubre, uma cidade sem moradia. Então ele olha para aquelas necessidades e começa a trazer esses aspectos para tornar a cidade muito melhor. Ele vai fazer uma reforma completamente inovadora no que diz respeito a saneamento básico. Então, uma das coisas mais positivas do Haussmann é simplesmente olhar para a cidade e entender que a cidade tem esse aspecto orgânico de mudança e saber mudar a cidade e ter sabedoria para fazer isso de acordo com a mudança das pessoas. A cidade estava mudando, então ele precisava trazer ali algumas características para mudar também essa forma urbana, essa morfologia urbana da cidade. Machines were digging the Panama Canal. Machines were making the roads. Machines were doing everything. As grandes inovações tecnológicas trouxeram para o espírito da época o sentimento de progresso. O crescente desenvolvimento econômico e as transformações sociais alimentaram uma fé materialista que acreditava que a miséria e o sofrimento humano poderiam ser erradicados. O novo mundo que estava sendo construído prometia ser a concretização desse sonho moderno. Can you tell us what happened? How did we transform our homes into machines? Well, it's a complex question, but I think there was so much disruption after World War I. World War I was the catastrophe of catastrophes for the Western world. It was so awful that people drew an understandable, although wrong, conclusion that if our civilization ended up like that, then there must be something wrong with our civilization, and therefore it was worth trying to start everything all over again, including in architecture, or especially in architecture. World War I was a mechanized conflict. After the shock of that war, after people had seen machines devastate all of Europe, where machines became so powerful that they took over human feelings. and I believe that actually when the modernists started adopting what's called the machine aesthetic, there's really no, machines are not necessarily beautiful, although some artists thought they were, some architects thought they were. Now, it's not the machines that are at fault, but with the power of the machines going into the 20th century, it is very easy to veer away from beauty. Industrial power can be used either to create beauty or ugliness, but it's just as easy. So it's very easy to start creating ugliness, and people don't realize it. Enquanto apenas os ecos da guerra ressoavam sobre o novo mundo, o otimismo e o progresso industrial enraizaram-se na cultura americana. Sob influência desse pensamento, a vanguarda artística buscava conceber uma nova visão de arte, deixando progressivamente as ideias clássicas de lado e partindo em direção a um conceito de futuro moderno. In America, we had a slightly better idea about machines. We'd seen Henry Ford make cars, but machines were just in the foreground of people's consciousness in the 1920s, and that's when we really start to see the machine become an aesthetic concept or object. At the beginning of the 20th century, there was a desire to frame the new design approaches in the best possible light and as something exciting and new and promising for the future. And I think form follows function was very much a part of that idea that we can embrace a new rational way of designing our world, of making it a much better place. A ideia de que a forma segue a função, né, que foi colocada ali pelo Louis Survey no final do século XIX,
remete muito a esse conceito de que quase todas as estruturas na edificação, elas precisam ter necessariamente uma função técnica ou mecânica. E essa ideia, ela vai ser ainda mais divulgada, principalmente quando os modernistas têm essa ideia de pureza, de uma arquitetura que demonstre realmente como a edificação foi feita. Uma arquitetura sincera, uma arquitetura assim que tem um caráter mais alto. A ideia de Sullivan consolidou-se como um dos pilares da arquitetura modernista, persuadindo toda uma geração de arquitetos a compreenderem a beleza como um subproduto da funcionalidade. Engineers took over a role that architects had had. The structural parts of buildings and bridges became the province of engineers. And engineers don't think visually, they're not concerned with beauty, but they became bigger and bigger. A questão da forma segue a função, ela vai ser muito importante no final do século XIX e vai seguir toda essa ideia, todo esse conjunto de arquitetos da escola moderna, falando ali da Bauhaus, Mies van der Rohe, Le Corbusier, que vai ser, assim, a gente pode dizer como o grande mantra da arquitetura moderna. Entre em nosso site e conheça os nossos planos de assinatura. A partir de R$10 por mês, você já pode se tornar um membro e apoiar a Brasil Paralelo. Basta apontar o seu celular para a tela e tirar uma foto do QR Code ou digitar brasilparalelo.com.br e acesse agora. À medida que os princípios da arte clássica começavam a ser desafiados, o pensamento de reconstruir o mundo a partir de uma nova concepção de beleza ganhava força. O pioneiro dessa transformação foi o arquiteto alemão Walter Gropius. O Walter Gropius ele vai ser uma figura muito importante dentro do movimento moderno. Ele já vem de uma família de arquitetos e existe um fato que muda a carreira dele para sempre, que é a Primeira Guerra Mundial. We now know there's a new biography of Gropius that goes through this in detail. It came out in 2019. He spent 4 years in the World War I trenches and the Western Front, and his experience was horrific. He was around mass death. His captain was shot in front of him one day. A grenade exploded in front of him and knocked him out. And the impact of the war, they even say in this book, was with him the rest of his life. He would wake up screaming 20 years later. E aí você tem um arquiteto na Primeira Guerra Mundial que está vendo a destruição da arquitetura. Ele está vendo todo aquele caos da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava um caos. A Alemanha teve que arcar com todos os gastos da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes. E quando ele volta da Primeira Guerra Mundial, ele tem essas ideias de realmente reformular a sociedade alemã. Ele quer participar desse processo de reconstrução da Europa. Ich machte einen sehr interessanten Moment durch nach dem Kriege. Ich kam zurück und dachte, naja, also es wird eine Weile schwierig sein, aber dann wird alles wieder zurückschnappen wie bis in die frühere Zeit, bis mir eines Tages plötzlich der Knopf aufging, dass das nicht der Fall sein würde, sondern das, was jetzt da war, der Ansatz zu etwas anderem Neuen war. E aí, em 1919, ele vai fundar a Bauhaus. Bauhaus significa basicamente casa de construção. The Bauhaus Vorkurs demanded that students forget everything that they knew as children about buildings and about their environment. Quando a gente pensa na Bauhaus, uma escola de design, a gente tem ali uma reformulação completa dos alunos, Você chega na escola e você esquece basicamente tudo aquilo que foi feito pela tradição histórica da arquitetura. There was this idea that you could start from zero and start from scratch and build this new world, thinking like an engineer, using industrial technology, and really start from scratch, start from zero, and we could forget the past. And replacing this with essentially a rather naive idea about, in architecture you start by playing with sugar cubes to understand
pure forms. You have to understand pure geometry, and you make paper triangles. E isso a gente vê de uma maneira muito clara na Bauhaus. Em muitas ocasiões, alunos vão no lixão, estudar a natureza pura dos materiais, fazer com que esses alunos esquecessem completamente a tradição histórica da arquitetura e trazer um pensamento ali bem industrial que caracteriza o início do século XX. Dann war mir klar, dass eine größere Verbindung zwischen den neuen Produktionswaffen, den Maschinen und dem künstlerischen Menschen hergestellt werden müsste. Infolgedessen habe ich Werkstätten errichtet, in denen die Leute von zwei Seiten erzogen wurden. Einmal vom Künstlerischen und vom anderen vom Handwerklichen. What he suggested was that all designers have to first wipe their minds clean of anything that even looks like a building. And they have to start with just making geometry. And from this sort of geometry will come buildings. The idea was that if you could clear your brain, get the kind of rational brain just up and thinking from a white table, essentially, without preconceived ideas, your ideas would somehow be superior, newer than anything that might have been in your life before. So one of the most important ideas of the modern movement was the idea that we could sweep away everything that came before. We could start from zero, as Walter Gropius put it. O manifesto da Bauhaus, por exemplo, ele é muito assustador em certo sentido, porque o Gropius vai falar ali do nascimento de uma nova fé. Formemos, portanto, uma nova corporação de artesãos, sem a presunção elitista que pretendia criar um muro de orgulho entre artesãos e artistas. Desejemos, imaginemos, criemos juntos a nova construção do futuro que juntará tudo numa única forma. Arquitetura, escultura e pintura que, feita por milhões de mãos de artesãos, se elevará um dia aos céus como símbolo cristalino de uma nova fé vindoura. Ele coloca realmente o nascimento da Bauhaus e essa reformulação que está acontecendo na Alemanha como um processo quase que espiritual, bem nessa ideia de tabula rasa, de reformular a sociedade. The tabula rasa idea that we can simply sweep away and start again. And this was manifested by Le Corbusier in his Plan Voisin in Paris, where he proposed to demolish a huge section of Paris. And rebuild it for an automobile company, the Voisin Automobile. And drew up a plan to destroy Paris so that it could be rebuilt with wide streets, so that Monsieur Voisin could become a multimillionaire selling his cars. And you can see the plan. It is a totalitarian vision of excruciating megalomania and destruction. He thought that several million Parisians should be removed from Paris because they had no business to be in the city. I mean, anyone who can have a thought like that can't possibly be an urbanist. O plano Voisin foi cancelado. No entanto, projetos como esse continuaram a acontecer por todo o mundo. Seu idealizador, o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, protagonizou o movimento modernista, transformando o modo como nossa vida e nossas cidades são planejadas. La société moderne se préoccupe de la construction de nouveaux logis. Lorsqu'une société désire construire de nouveaux logis, c'est qu'un état de conscience nouveau est né, l'état de conscience d'une civilisation machiniste. So Le Corbusier was, I think, perhaps the most influential, the most seminally important architect of the 20th century. Le Corbusier was, for many years, actually when I was going to school in the 1970s, Le Corbusier was considered probably the greatest genius in the history of architecture. Le Corbusier, ele está vivendo naquele início do século XX,
que é um início do século XX assim, de muita industrialização. A gente tem o Henry Ford, por exemplo, com todo aquele sentido de linha de montagem. O Le Corbusier vai olhar para esse processo de industrialização de uma maneira muito positiva. No livro dele, Por uma Arquitetura, ele vai fazer até algumas comparações de alguns carros esportivos daquele início do século XX com o Parthenon, né? Ele fala, olha, as coisas estão evoluindo, as coisas estão se industrializando, e a arquitetura deve seguir essa mesma linha de pensamento. And for him, this was the future of design, to turn everything into a machine. We can throw away everything that came before. We can start anew with this wonderful new industrial reality. We can build everything based upon the model of the machine. Machines for living, machines for moving around, machines for everything. And of course, he built a number of monumental buildings, the city of Chandigarh, the Unité d'Habitation in Marseille, the Church of Ronchamp, a Catholic church. And his buildings were really seen as works of just towering genius. A motor car is a machine for traveling. The aeroplane is a machine for flying. The house is a machine for living in. Machine à habiter. Le Corbusier believed the whole environment could and should be controlled by machines. As he famously said, a house is a machine for living in. Machine à habiter, they basically said the zeitgeist of our era is a zeitgeist of machines. Machines are transforming our world for good and for bad, and these architects basically said we have to essentially accept the machine and embrace the machine. That's when Le Corbusier talks about machine à habiter, talks about the fact that airplanes and automobiles and grain elevators are part of this mechanized world. We may as well not be nostalgic about our homes anymore. Let's accept the machine age as a place for our homes. Le ministre, qui fut un artisan du meuble, a traversé le premier l'unité d'habitation que l'architecte Le Corbusier a voulu montrer au public parisien avant de le mettre en place à Marseille, dans la maison qu'il y construit. Soutenue par de forts piliers de ciment armé, l'énorme maison de l'urbaniste, où vivront côte à côte des centaines de familles, s'élèvera très haut dans le ciel de la grande cité phocéenne, dont elle ne déparera pas, dit-on, l'aspect traditionnel. Então ele pensa nessa arquitetura que é feita para as massas, para o coletivo, né, com esses materiais assim um pouco mais simplificados, né? E tudo isso a gente vê exemplificado de uma maneira muito interessante na Vila Savoie. A Vila Savoie, ela fica ali no oeste de Paris, um dos ícones da arquitetura moderna. E ali a gente consegue ver os 5 pontos da arquitetura moderna de uma maneira muito clara, né? Esses 5 pontos começam a ser utilizados dentro da arquitetura moderna em todas as regiões do mundo, né? E tudo parte da Vila Savoie. Careful child, never they were five. Mama said his words, oh, so many times. Thinking you knew better than the other guys, riding on backbiting and get away with lies. Le Corbusier's 5 points of architecture, he came up with these rules, but he didn't evidence-base them. He didn't ask people, like Walt Disney asked, are you happiest here or there? He just came up with his rules and applied them. Ideias como a casa-máquina foram vendidas como grandes inovações da arquitetura e se tornaram símbolos do progresso e do futuro. Encantado por essa promessa, o casal Eugène e Pierre Savoie encomendou uma casa de veraneio a Le Corbusier. Pouco tempo depois de se mudar,
a família descobriu que a casa apresentava sérios defeitos. Uma extensa correspondência entre Eugene e o arquiteto revela que a estrutura sofria com infiltrações, alagamentos e problemas de aquecimento. Apesar de respostas positivas e amigáveis de Corbusier, prometendo os consertos necessários, os problemas não foram resolvidos enquanto a família Savoie habitou a casa. Morar em uma máquina parecia mais ser um pesadelo do que um sonho moderno. He never did any testing to determine, do you like walking by my building better than a building in Venice? He never asked that question. Assim como muitos de seus contemporâneos, Le Corbusier acreditava que a arquitetura deveria ser projetada de cima para baixo, que cada detalhe deveria ser planejado por uma grande mente. He had a dictatorial temper. He wanted to dictate to the whole world how the whole world should build. Quando você analisa a vida do Le Corbusier, a gente vê várias tendências, isso de maneira muito clara, para regimes totalitários, né? O Le Corbusier nunca escondeu a admiração que ele tinha pelo Mussolini, pelo Hitler. Ele vai escrever diversas cartas para a mãe dele elogiando esses sistemas totalitários. Algumas pessoas podem pensar o seguinte, olha, né, mas o Le Corbusier fez isso por meio de cartas para a mãe dele e ficou mais ou menos nisso aí. Não, o Le Corbusier ele trabalhou para o Vichy, que era uma vertente do nazismo na França, durante 18 meses. Então, a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte, de que maneira esse pensamento totalitário do Le Corbusier não influenciou a sua arquitetura? A arquitetura concebida por modernistas, como Le Corbusier, visava projetar não só um novo mundo, mas um novo homem. Em diversos sentidos, a gente consegue perceber essa ideia de higienização na obra do Le Corbusier. In fact, the hygiene part of the Germans after the war wanting white buildings because the smoke and the dust of the war kind of ruined them. Le Corbusier was a fascist, not in the metaphorical sense, but he was a real believer in fact. First of all, I think the buildings actually show that he's a fascist. That he doesn't think of people as individuals at all. He thinks of them as ants. In fact, he's actually called them ants. Ele até escreveu algumas cartas para a mãe dele, falando que Hitler, todos esses sistemas totalitários, o nazismo propriamente falando, estava certo, né? Ao fazer essa purificação, ele escreve cartas para a mãe dele dizendo isso de maneira muito clara. Isso está tudo de maneira muito aberta, principalmente nos museus que falam sobre Le Corbusier. There wasn't a beautiful city in the world that he didn't want to destroy. He wanted to build, he wanted to alter Rio de Janeiro, he wanted to destroy Algiers, Paris, he wanted to destroy Stockholm, all with his kind of cold-blooded tower blocks and so forth. Les villes sont devenues inhumaines, hostiles à l'homme, néfastes à sa santé physique et morale, mais ceci est l'urbanisme. Para Le Corbusier, a arquitetura era um modo de esculpir o amanhã por meio do que é construído durante o hoje. Suas cidades seriam ao mesmo tempo suas obras e instrumentos para lapidar o futuro. Modernity developed as one of political currents in the 1910s and 1920s. Mesmo não compartilhando dos valores estéticos modernistas, a essência da arte nazista tinha algo em comum com eles. Ambos possuíam o desejo totalitário de planejar e construir um mundo segundo a visão de seus idealizadores. Bolshevism, National Socialism, various revolutionary movements, they were all about totalitarianism and social engineering. They knew what was best for the poor humans, the ordinary people. They were going to not only put them into these ordered, horrible, inhuman buildings, which they declared to be beautiful and clean, but through the planning and the architecture, they were going to change the quality and the character of people. That's what's called architectural determinism, and that was something that the modernists, especially city planners,
decided they could have, and that was bad science. There was some science involved, but actually behaviorism. I can remember when behaviorism was the dominant school of psychology, and the view was that if you conditioned people correctly, they would become what you wanted. You could condition people to become anything. Fundada por John B. Watson, a escola de psicologia behaviorista acreditava ser capaz de moldar o ser humano, manipulando seus comportamentos por meio do controle de seu ambiente. Para provar sua teoria, Watson desenvolveu um experimento com um bebê conhecido como Pequeno Albert. A princípio, a criança não demonstra receio, nem mesmo quando é colocada perto de um jornal em chamas. Albert também não demonstra medo algum quando encontra um rato pela primeira vez em sua vida. Watson reintroduz o rato, porém, dessa vez, acompanhado por um som alto, uma das poucas coisas que assusta o pequeno Albert. E ele faz isso repetidas vezes, até que Albert aprende a temer não apenas o rato, mas qualquer coisa peluda, até mesmo sem ouvir nenhum som alto. Para Watson, o experimento prova não apenas que o medo não é herdado, mas que, a partir do aprendizado e do condicionamento, diferentes comportamentos poderiam ser induzidos, projetando assim uma pessoa. Tenho uma dúzia de crianças saudáveis e bem formadas e meu mundo específico para criá-las. E eu me comprometo a escolher uma delas ao acaso e treiná-la para que chegue a ser qualquer tipo de especialista que escolher. Médico, advogado, artista, comerciante e inclusive mendigo ou ladrão, sem levar nem um pouco em conta seus talentos, capacidades, tendências, habilidades, vocação ou a raça de seus antepassados. Assim como Watson, B.F. Skinner acreditava que nossas características seriam resultado de nossa interação com o ambiente. Ele ganhou notoriedade ao transformar a visão científica por meio de seus experimentos. Well, operant behavior is behavior which operates upon the environment and produces consequences. And operant conditioning is the change that takes place when those consequences have a particular effect. And we call this effect strengthening or reinforcing. That is, what the organism has just done is now more likely to be done again because reinforcing consequences has followed. We want to see people pulling levers on a variable ratio schedule. Go to Las Vegas or Atlantic City, you'll find rooms full of them, hundreds of people going like that because they're being paid off on a variable ratio schedule. They don't need to ask, does it work for people? It certainly does. If you could teach pigeons to play table tennis, you could teach people to become good citizens or bad citizens or whatever you actually wanted. They were infinitely manipulable by identifiable influences. In the 1960s, when B.F. Skinner thought that stimulus and response, that you could actually use a stimulus to change people's behavior, architects basically started thinking, well, if we build these rational towers, these clean, rational towers, and put people in these towers, they will start to behave better in modern architecture than they did in a row house. Mesmo opostos por visões de mundo completamente diferentes, Estados Unidos e União Soviética concordavam em um mesmo erro. Acreditavam que certas decisões cabiam mais à canetada de um burocrata do que à livre escolha e trabalho de seu próprio povo. Projetado para substituir um bairro pobre,
por uma habitação pública de alta densidade, o complexo habitacional de Pruitt-Igoe nasceu desse erro. Diferentemente dos soviéticos, que usavam a força como estratégia persuasiva, os americanos sabiam convencer a sua moda através da propaganda. Here in bright new buildings with spacious grounds, they can live. Live with indoor plumbing, electric lights, fresh plastered walls, and the rest of the conveniences that are expected in the 20th century. In these projects, children can play in safety on the wide lawns, not in the littered alleys and vacant lots. Pruitt-Igoe é o símbolo do ideal modernista posto em prática. We must make sure that every family in America lives in a home of dignity, in a neighborhood of pride, and the community of opportunity, and a city of promise and hope. Ali você tem um complexo habitacional que foi construído de maneira planejada de cima para baixo, onde você teve uma recolocação de pessoas naqueles conjuntos. Aí você vai ter grandes problemas. Por quê? Porque ali você tem algo completamente setorizado no que diz respeito às residências, no que diz respeito ao aspecto habitacional. E quando você setoriza as pessoas, elas acabam se incomodando. Now we're talking about human beings. There's not such a thing as a monolithic wall or, some abstraction called the Negro problem. It's Negro boys and girls who at 16 and 17 don't believe the country means anything that it says, don't feel they have any place here. Em Pruitt-Igoe, essas pessoas começaram a ver essas dificuldades, esses problemas da setorização, e elas começam a abandonar essas edificações. A lot of people got scared and they moved out. They thought something might happen to them. Another reason is they probably didn't have enough money to keep it up. A lot of broken windows and stuff. Not like that. Quando um prédio tem apenas uma janela quebrada, isso faz com que dê a impressão de descuido. Então, as outras janelas também acabariam sendo quebradas por outras pessoas. Assim como a beleza faria um empuxo contrário. Quando você começa a ter contato com uma beleza, você vai querer ter harmonia sempre totalitária, evitando pequenos defeitos que possam vir a corromper aquele meio. When we found out that the towers, in fact, caused crime. I mean, the behaviors were terrible in those projects. So you see a lot of windows broken out. They all weren't broken out by children throwing rocks. And what's more natural than children throwing rocks? They don't have nothing else to do. There's absolutely no recreation facilities here. And the playground like this is a mockery for thousands of children. Tenants had no input as to what they wanted. It was built because somebody said this would be good for children to play on. Algumas ideias do behaviorismo radical que visa o pragmatismo e a utilidade a todo custo, ao condicionamento daquele ser, eles podem entrar em alguns argumentos que o afastariam, por exemplo, da afetividade. Já que a gente está criando um ser que seja totalmente treinado, condicionado, talvez o carinho e o amor não sejam tão bem-vindos aqui. Essas edificações começam a ser depredadas, vandalizadas, né? Então, o que aconteceu é que em menos de 30 anos, Pruitt-Igoe foi completamente demolida. Today is demolition day at Pruitt-Igoe. Not only St. Louis, but the rest of the nation is viewing with great interest the results of this experiment. The weak point is that nobody asks, what are the consequences? Okay, you're trying to shape society. You're trying to change human nature. This was somebody sitting in their studio, designing something on paper and saying, oh, this is wonderful. This is going to make humans cleaner and more efficient and better citizens of the totally ordered system. So we're going to force them to live in these pure environments. Modern architecture is inhuman, is contradictory. On the one hand, it claims to be functional, but is highly dysfunctional. Modern architecture cannot age, it can only deteriorate. Além de Pruitt-Igoe,
diversos outros projetos de habitação pública nos Estados Unidos fracassaram. O que todos possuíam em comum era o fato de terem construído suas fundações sobre um pensamento arenoso, acreditando que a natureza humana poderia ser compreendida como uma equação matemática. Porque o que é o planejamento urbano se não a ação das próprias pessoas? Quando esses arquitetos eles começam a pensar o planejamento urbano pelas pessoas, a gente começa a ter problemas. Porque, veja, você pensa em tirar uma pessoa que viveu naquele lugar durante 30, 40 anos, não é simplesmente recolocar aquela pessoa e colocá-la num apartamento, uma habitação vertical. Você está tirando aquela pessoa de um lugar que ela conviveu, de um lugar que possui símbolos para aquela pessoa, que são importantes para a própria ressignificação dela no presente. Então, quando a gente fala desse urbanismo moderno, utópico, ele ignora completamente esses fatores históricos, esses símbolos que são importantes para o desenvolvimento, do próprio caráter e personalidade de uma pessoa. Então, do behaviorismo que vai tentar transformar aquele ser humano em um robô matemático, contável, funcional, você vai ter um afastamento da afetividade e do acolhimento daquele ser. O que behavioristas e outros defensores da ideia de tábula rasa não consideraram em suas teorias foi o fato de que precisamos de um porto seguro. Um lar, uma família, uma história. Algo que nos acolha, que nos dê significado e sentido para que possamos descobrir tanto a nós mesmos quanto o mundo ao nosso redor. The feeling of someone like Le Corbusier was that if you made the environment in a certain way, you would get a certain kind of person. If you want people to have no feeling of neighborliness, then that, of course, is the way you would build. So, in a sense, there's a truth in the behaviorism. And of course, Le Corbusier would have claimed that he wanted to make people better. But in fact, they succeeded in making people worse. E quando ele vê a arquitetura como uma máquina de se viver dentro, ele está colocando também as pessoas de maneira robotizada. Well, I think the expression "une machine à habiter," a machine to live in, expresses exactly the problem, because a home, if it is anything at all, is not a machine. It is a living thing, in a way, that is created by a living being to live in, and responds to and is molded by the person that lives in it. As pessoas elas são muito mais complexas do que robôs. As pessoas têm sentimentos, as pessoas elas têm emoções, as pessoas elas vivenciam o dia a dia, o cotidiano, de uma maneira completamente diferente dos animais, dos robôs. Então ele acabou não levando isso em consideração quando ele disse que a casa é uma máquina de se viver dentro. If you were to think about all the cities that you love in the world and think is there one modernist city in that list, I doubt that virtually anyone except an architect would say that there's a modernist city that they love. We love Rome, we love Paris. Rio in the sense of its landscape is a beloved city. Havana is an old city. People love Havana because it's the Rome of this hemisphere. But what city can you think of that was planned by a modernist that is successful? Chandigarh isn't. Milton Keynes in Britain is not successful. There simply isn't a city that we can talk about that was a successful urban plan that was made by these architects. And many people would say that Le Corbusier's architecture some of it may be quite impressive and quite beautiful, but nothing of his urban ideas produced anything worthwhile for human beings. All of his urban ideas were simply worthless. As construções que nos cercam revelam quem somos e quem um dia já fomos. É por meio de cada detalhe, de cada obra e ornamento, que descobrimos o valor daquilo que sobreviveu ao tempo. Quando a gente compara a arquitetura clássica com a arquitetura moderna, a gente tem um aspecto temporal e atemporal. O Parthenon, por exemplo, que até hoje está lá no alto da Acrópole Ateniense, é uma edificação que foi um templo politeísta, é uma obra que foi uma igreja, um depósito de pólvora, depois se tornou uma mesquita.
Então, é uma edificação que está presente de maneira atemporal na história, porque possui os valores daquela sociedade. É por isso que o uso ele acaba mudando com o tempo, mas a obra permanece. Enquanto que os modernistas, quando eles pensam na funcionalidade, eles acabam criando edificações que são completamente temporais. E isso é muito significativo, porque naquele brutalismo do pós-guerra, muitas edificações vão ser destruídas em questão de 30, 40 anos. Engineers invent things that are better than other things. Whereas, of course, in art, it's not necessarily that something is better or newer, it's that it's more beautiful and the craftsmanship is better. And painters that we admire are great painters because they can manipulate their media, because their ideas come out of traditions generally. But engineers invent things, and the newer the thing, the better it is. So we also take that and marry that with the genius idea from the Romantic period that these artists are coming up with surpassing works that somehow are better than any other work. It's positivistic. And between the two of those things, innovation and novelty, newness, are really the standards by which student work and other architectural work has been judged for at least the last century. And again, it's a fallacy. It doesn't help us at all. The fact that the so-called starchitects who produce these works produce garish, strange, ungainly, blob-like things, and because they look new, the patrons buy them. And that's really the only reason they buy them, because they think there's innovation in these structures. Então, no Parthenon, a gente vê um edifício que, por possuir uma beleza significativa, mudou os usos de acordo com o tempo, enquanto que algo funcional, pragmático, acaba tendo um uso ali de 30, 40 anos e depois é demolido. Quando não é demolido, você vai ter ali diversos problemas, você vai ter ali, enfim, muita insalubridade. Esses templos, muitas vezes, eles são descuidados, essa arquitetura acaba ficando ali na mão de pessoas que acabam usufruindo daquela edificação de uma maneira muito negativa. Então essa é uma das principais diferenças, essa questão de temporalidade e atemporalidade, que a gente vê no edifício grego e vê nesses edifícios modernistas ali a partir do século XX. We live in a culture of now, the eternal present moment. When we build, we're not really thinking of what it's going to be like in 100 years' time or 200 years' time. We're thinking, is it convenient for now? Is it comfortable for now? And if it will last us out, that's good enough. And often it won't even last us out. But we don't care about that. We don't care about the future because we don't care about the past. If you don't care about the past, why should you care about the future? You have only now. I think that the modern movement really wanted, a new positive way forward and kind of to start from zero because the past had been so terrible. And looking at the past was just too confusing. And there was too much death, too much trauma. And in the past, we didn't have all these new cool technologies and these new ways of making cement and steel and glass. So let's use them all, and we're going to build a better world. Well, from a biological point of view and from the point of view of physics and mathematics and other fields, that's an absurd idea. Because systems need to evolve, they need to transform, they need to compound over time. And this is how fractal patterns become so beautiful, for example, is this compounding that happens. In an evolutionary perspective, what he's advocating by saying, we need to start from zero, it's a little like saying, let's just go back to being bacteria, single-celled organisms, and redesign the world from scratch. It's a crazy idea in many ways. Of course, people who are very self-important or narcissistic, like a tabula rasa, because they feel that until they arrived on the earth, there was no justice, there was nothing worthwhile. And it's up to them to make things worthwhile. Essa ideia de que você compreendeu como a sociedade funciona e daí você vai começar a fazer experimentos para mudar a sociedade, essa ideia é absolutamente não científica. A ciência não tem braço epistemológico ou experimental para sustentar isso. Ela não tem. O que sustenta isso é a crença ideológica.
que no fundo é uma forma de crença religiosa no mau sentido da expressão. And yet we're going on with this way of organizing the world and with profound consequences for our health and our well-being and the sustainability of the world that we're building. Quer receber todas as entrevistas completas da produção? Por apenas R$10 mensais, você se torna um membro patriota e garante o nosso conteúdo exclusivo. Assine agora. Im Jahre 1933 musste das Bauhaus endgültig seine Tore schließen unter dem großen Druck von Hitler und dem Nazismus. Der Nazismus dachte, dass die Idee des Bauhauses unterdrückt werden könnte, da sie entgegen den Ideen des Narzissmus war. Viele hunderte Bauhäusler wanderten aus, teils unter dem Druck, teils freiwillig in die anderen Länder von Europa und nach den Vereinigten Staaten. Bald nahmen sie neue Positionen ein als Architekten, als Lehrer in Kunstschulen und Architekturschulen, auch in der Werbung und als Designers. Von ihnen ging ein Bauhaus-Einfluss aus nach allen Richtungen hin. Und heute können wir, glaube ich, feststellen, dass aus den kleinen Zellen in Weimar und Dessau eine weltweite Bewegung geworden ist. Mas não só esses arquitetos eles se espalham pelo mundo, como também a arquitetura moderna. E um dos ideais da arquitetura moderna é o International Style. É simplesmente a internacionalização desse tipo de arquitetura em diversas partes do mundo. The modernists were masters at propaganda. And the reason they were masters of propaganda is because they were among the pioneers in advertising. It is not known that Le Corbusier made his living not as an architect. In Paris, he ran an advertising magazine, and industry paid him to advertise all sorts of things, industrial products. So they came up with this winning concept, the international style. Especially countries that were just forming as nations. They wanted to embrace this modern philosophy after World War II. And they just grabbed it as the way forward because it didn't have the baggage of, copying old French architecture or old German architecture. It seemed like it was the way forward. It showed they cared about engineering and learning and science. But what does the international style do? It spreads a generic, very inhuman style all over the world. Okay, so intellectuals from the 30s and 40s just love that. But what is the result? The result is the destruction of all the beautifully adapted local architecture. The architectures that were here and there and there and there all over the world, they have adapted. And they are the best solution for the climate and the people and the social functions of that society. And here we have everything wiped out to impose the same ugly, inhuman style. We have a monoculture, especially in the built environment, that spreads throughout the globe. McDonald's, the same kinds of office buildings, the same kinds of museums get built all over the world. You can walk into any city in China, 10 or 12 new cities in China, they look like Houston, Texas. You cannot tell you're in China because there's nothing Chinese about those cities. The local culture has been obliterated by global culture. Como uma grande propaganda, o modernismo nos prometeu o futuro. Deixamos com que grandes engenheiros construíssem nossos lares, desenhassem nossas cidades e projetassem nossas vidas. Pouco a pouco, nos tornamos cobaias de um experimento do qual aceitamos fazer parte. Algumas pessoas podem perguntar o seguinte: será que os modernistas eles foram longe demais, né? Olha, se os modernistas eles foram longe demais, isso acontece principalmente graças às pessoas. Porque muitas vezes, se existe essa permissão para você projetar uma cidade de cima para baixo, isso significa que as pessoas elas não estão atuando na formação da cidade. And if the population says it doesn't like it, then the architect says, well, you don't understand. As if that's
very important. Como resultado, a gente vai ter essas grandes caixas de concreto, né, onde as pessoas são jogadas lá dentro como animal e vivem de uma maneira completamente desqualificada. A influência de homens como Le Corbusier nunca esteve no poder de suas ideias ou na grandiosidade de suas construções, mas na sombra que seu legado continua a projetar sobre nós. Esse foi o penúltimo episódio da série O Fim da Beleza. Lembramos que o último capítulo estreia amanhã, dia 23 de fevereiro, às 20 horas. Produzir esse trabalho e disponibilizar de graça no YouTube só é possível devido ao apoio dos nossos membros assinantes. Por isso, convocamos você para se posicionar ao lado de uma empresa que está há mais de 5 anos transformando a vida de milhões de brasileiros. Para ser parte ativa dessa causa, você precisa investir apenas R$10 mensais. Se você aprendeu algo conosco, dê o próximo passo e apoie uma empresa que traz protagonismo para suas ideias. Está em suas mãos lutar pelo Brasil das próximas gerações. Além de apoiar o nosso trabalho e financiar as nossas produções, você também recebe acesso à nossa plataforma de assinantes com mais de 60 produções originais e seus respectivos conteúdos exclusivos. São cenas que não foram para o YouTube, entrevistas e muito mais. Aperte no link presente na descrição do vídeo, assine agora e torne-se um membro patriota. Muito obrigado, nós contamos com você e até breve.